Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você a aplicar procedimentos, requisitos legais, normas, de uma maneira simples e fácil na empresa onde vocês estão desenvolvendo as suas atividades, no ambiente onde vocês atuam. E hoje eu quero conversar com vocês, ou melhor, refletir com vocês. E para começar essa reflexão, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual é o foco da NR17? A NR17 foca só no trabalhador? O que você acha? Então fica até o final do vídeo, aproveite esse conteúdo para a gente desvendar essa questão que eu acabei de colocar para vocês. Vamos lá? E aí, você refletiu um pouquinho sobre a questão que eu fiz? A NR17, qual é o foco dela? O foco é o trabalhador? Simplesmente o trabalhador? E a postura do trabalhador? Como é que ele está realizando a atividade dele? Então, você vai ver que também tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre outros itens da NR17 e a gente já pode responder que não, né? Ela tem outros focos, ela tem um olhar mais abrangente do do desenvolvimento da atividade, de como o trabalhador realiza a sua atividade, enfim, olhando para o conforto ambiental, para o conforto da realização da atividade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o mobiliário, né? Um item tão importante dentro da realização das atividades, porque, afinal de contas, as atividades manuais são realizadas em cima de bancadas ou em cima de mesas, no caso dos escritórios, né, com computadores, teclados, mouse, enfim. Então, você tem montagem de equipamentos que precisam de uma precisão. Tudo isso vai influenciar na atividade que está sendo desenvolvida. E aí a gente vai olhar para a NR17 e pensar no mobiliário. Vamos ver o que a NR17 traz para a gente, para que a gente possa entender qual que é a influência desse mobiliário, desses móveis, dessas bancadas dentro da atividade e o que a gente tem que olhar, pensar, refletir com relação a esses utensílios no, na empresa, no ambiente de trabalho. Vamos ver o que ela traz para a gente? Ela começa lá dizendo, olha, mobiliários e postos de trabalho, e ela vai falar assim, ó, o conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens em um ou mais de seus elementos que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendem ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvida. Primeiro tópico muito importante com relação ao mobiliário. Não é o trabalhador que tem que se adaptar aos móveis, à bancada, à cadeira, e sim o contrário. Os móveis, o mobiliário, as bancadas, as cadeiras, os bancos semi-sentados devem se adaptar ao corpo do trabalhador. Esse é o primeiro ponto muito importante que a NR17 traz para a gente. Então, não é pegar o trabalhador e você colocar ele para realizar a atividade lá, e tem uma bancada muito mais alta para ele, ele tem uma estatura mais baixa, e aí ele vai trabalhar com os braços estendidos, enfim. Né? Então, vai estar desproporcional com a fisionomia dele com relação à atividade que ele está desenvolvendo. Outro ponto muito importante de você ter regulagem nas bancadas, mesas, cadeiras, enfim, bancos, banquetas, é que cada pessoa tem as suas medidas. Tanto é que ele fala lá, características antropométricas. O que essa palavra quer dizer? As medidas do seu corpo, sua altura, tamanho dos seus braços, seu antebraço, tamanho das suas mãos, dos seus pés, pernas, enfim, todas a medida do seu corpo. Então, reforçando aquilo que ele estava falando,
Cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa é de um jeito, não somos iguais, então não adianta você fazer bancada, banquetas, cadeiras iguais para todos. Como é que uma pessoa de 1,80 m vai sentar na mesma cadeira, utilizar o mesmo banco, a mesma bancada de uma pessoa de 1,60 m, por exemplo, ou até de 1,50 m? Não dá, são muito diferentes. Então precisa ter esta atenção. Os mobiliários devem ter esses ajustes. Depois ele vai trazer para a gente, sempre que o trabalho puder ser executado alternando a posição em pé com a posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições. Outro ponto importante: nós não podemos trabalhar 8 horas de pé e nem 8 horas sentados. Devemos ter essa alternância. Lógico, isso vai depender da característica da realização da atividade, da característica de como está sendo executada esta tarefa, e aí você vai programar a atividade ou você vai é, procedimentar essa atividade para que ele possa trabalhar um tempo sentado e um tempo em pé. Essas questões de você trabalhar sempre de pé ou sempre sentado tem complicações fisiológicas muito grandes. A pessoa que trabalha muito sentado, por exemplo, ela pode ter, e aí os médicos que digam, né, mas ela pode ter um enfraquecimento das pernas e não conseguir se sustentar mais de pé. Lógico, isso não é de um dia para o outro. Isso são anos trabalhando numa mesma posição. Essa condição não vai sair de hoje para amanhã. A pessoa tem que realizar essa atividade sentada durante muito tempo, por muitos anos. Mas tem consequência. Então precisamos pensar nesta alternância de posições nas atividades que estamos desenvolvendo com relação ao mobiliário. Depois ele vai trazer para a gente que, para o trabalho manual, os planos de trabalho, os procedimentos devem proporcionar ao trabalhador condições de uma boa postura, visualização e operação, e deve atender os seguintes requisitos mínimos. Quando a pessoa vai realizar uma atividade manual, tudo isso tem que ser pensado. Eu falei, né, em procedimento, você tem que procedimentar a atividade da pessoa. Na hora que você vai procedimentar, que você vai descrever como que se faz, na hora que você vai idealizar como aquela atividade é realizada, você tem que pensar e refletir sobre este item. E aí ele vai trazer ali algumas características, né? Primeira delas, características dimensionais que possibilitem o posicionamento e a movimentação dos segmentos corporais de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas ao trabalho. Aquela rotatividade de tronco, de perna, de pés, a pessoa que tem que se virar muito para poder pegar alguma caixa, fazer um esforço, isso tudo, essa rotatividade atrapalha demais e isso vai causar algum dano à segurança e à saúde do trabalhador. Altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos e o campo de trabalho com a altura dos assentos. Então, pensar aí, né, com as bancadas, como é que eu estou realizando, a atividade é pequenininha, tem que ter uma luz direta, como é que essa luz está refletindo, a superfície onde está sendo realizada a atividade, ela é brilhante, não é brilhante? Se você reparar, as mesas de escritório hoje, nenhuma dessas mesas, ou a grande maioria das mesas utilizadas, nenhuma delas são brilhantes. Por quê? A luz reflete e isso vai interferir na condição ergonômica da realização da atividade. Qual é a temperatura que está sendo executada? De repente, você tem uma lâmpada aqui incandescente, que essa temperatura na realização da atividade é muito alta, isso vai interferir. Então, são todas essas questões que devem ser analisadas. Depois, ele coloca que a área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização para o trabalhador. Então, estamos falando aqui, ó, trabalhos manuais. Estou realizando aqui, vou trabalhar com as ferramentas próximas de mim. Então, isso é muito importante na hora que você for pensar no seu mobiliário.
Não adianta você estar montando aqui nessa bancada, então estou aqui na frente do computador, estou trabalhando aqui, preciso escrever. Aí eu vou escrever, eu vou virar meu corpo para cá para poder escrever aqui, porque aqui eu não tenho espaço. Ou então eu tenho que virar meu corpo para lá para pegar uma ferramenta, trazer para cá para poder realizar a atividade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra questão também com relação à altura, né? Mesas muito altas e nem mesas muito baixas. Interfere na realização da atividade e deve ser pensado na questão do mobiliário que está sendo disponibilizado para que o trabalhador possa realizar a atividade dele. Para o trabalhador sentado, espaço suficiente para as pernas e pés na base do plano de trabalho para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés nos termos da item 16.6.4. A gente vai dar uma olhadinha nisso mais para frente depois. Mas o importante é, você está realizando uma atividade de escritório, por exemplo, estou digitando no computador. A sua mesa tem que ser o suficiente para que você possa colocar o seu antebraço inteiro sobre a mesa. E o teu pé, ele tem que estar totalmente apoiado no chão. Tem que colocar o meu pé inteiro. Não consigo porque a cadeira, porque a mesa, por isso, por aquilo. Então tá bom. Ou minha estatura é baixa, que eu não consigo, não tenho uma cadeira que nivele para que eu possa colocar o pé no chão, né? E a relação da mesa com a cadeira também fica muito desproporcional, eu posso colocar um apoio para os pés. Né? Aquele famoso apoiozinho que a gente enxerga aí em diversos postos de trabalho, independente se é escritório ou não, né? Você vai no supermercado, em alguns caixas, né? Você vê lá que tem cadeira e o apoio de pés, escritórios, enfim, né? O apoio de pé para que possa ter aí um conforto com relação às pernas. É importante você observar este mobiliário. Outra questão, né, o trabalho em pé deve ter espaço suficiente para que os pés na base do plano de trabalho para que permitir que o trabalhador se aproxime o máximo do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar. Só reforçando aquilo que a gente já falou. Depois ele vai trazer para a gente que a área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do colaborador, sejam elas eventuais ou também conforme a análise ergonômica do trabalho, as não eventuais. Isso é importante a gente entender também. Esticar demais o corpo para pregar uma ferramenta, esticar demais um corpo para pegar um material, tudo isso deve ser avaliado. Para a adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés, sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso, como a gente já havia falado no item anterior. Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés deve ter posicionamento e dimensões que possibilitem o fácil alcance, além de atender os requisitos estabelecidos no 7.6.3 que nós acabamos de ver. Isso acontece muito, por exemplo, no acionamento de prensas, né? As prensas excêntricas, elas têm essa questão do acionamento. Além do bimanual, você também tem o acionamento por pedal. Esse pedal deve estar de fácil acesso e dependendo de como for realizada a atividade, talvez você tenha que ter esse pedal móvel para que a pessoa possa realizar a atividade de maneira que ela não venha a afetar a saúde e a segurança dela. Tudo isso é muito importante você avaliar dentro da realização da atividade. Vejam, o foco da NR17 não fica simplesmente no olhar do trabalhador. Lógico, você vai olhar a atividade como um todo, tem a postura do trabalhador, e aí você tem a contrapartida ou o paralelo disso, que é todo o mobiliário que está ali envolvido na realização da atividade. Depois tem um outro item que outro vídeo a gente comenta que fala justamente
a realização das atividades em máquinas e equipamentos manuais. A gente vai falar um pouquinho disso também, este novo texto da NR17. Depois ele vai falar aqui dos pedais, que a gente acabou de dar uma conversar. Depois ele vai falar: os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos. Nós estamos aí falando das nossas cadeiras, bancos, banquetas, enfim, aquilo que a gente vai utilizar para apoiar, para sentar. Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida. Sistemas de ajustes e manuseios acessíveis. Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. Borda frontal arredondada e, depois, encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar. Você vai olhar hoje, um exemplo bem claro desse tipo de assento, de cadeira, são as famosas cadeiras para gamers, né? Ela tem encosto lombar, tem na cabeça, tem apoio para os braços, né? Os braços da cadeira, todo acolchoado, você se sente, vamos dizer assim, abraçado pela cadeira, né? Você fica muito confortável ao realizar a atividade ou até poder desfrutar de um entretenimento numa cadeira como essa. O foco é justamente esse, você olhar para esse assento, e aqui eu estou utilizando a cadeira de gamer como um exemplo, mas você pode pegar, por exemplo, um banco semi-sentado. Ele tem que ter ajuste de altura, ele tem que ter um assento firme, ele tem que ter encosto para lombar, enfim, permitir, de repente, que os pés do trabalhador fiquem todo ele apoiado no chão, né, conforme a NBR pede. Você tem que observar todas essas questões dentro da realização da atividade, né? Olhando com um foco voltado para o mobiliário. E aqui eu reforço para vocês, não adianta você querer adaptar o trabalhador ao móvel, à atividade. O objetivo é o contrário, o oposto. Você adaptar o mobiliário ao trabalhador. Vão existir situações que você não vai conseguir ter uma grande mobilidade. E aí você vai ter que pensar em artifícios de como tratar isso, de como olhar para esta atividade de modo que não venha afetar a saúde e a segurança do trabalhador. Existem N ferramentas que você pode aplicar para fazer essa análise ergonômica do trabalho, que é muito importante, e são os pontos que você vai conseguir identificar para você conseguir melhorar tanto a postura do colaborador quanto o mobiliário que está sendo aplicado a esta atividade. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, você consiga aplicar. Bom, e aí eu faço a seguinte pergunta: vale a pena investir em mobiliário? Vale a pena investir em uma análise ergonômica do trabalho? Eu acredito que sim, os recursos e as vantagens são muito significativas quando você tem um trabalhador realizando uma atividade de forma confortável, pensando na postura e no mobiliário que está sendo aplicado. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu comentário. É muito importante a gente fazer esse bate-papo e você comentar, tirar suas dúvidas, colocar a sua opinião para que a gente possa desenvolver esse conteúdo juntos e assim crescer, melhorando o dia a dia de todos. Um grande abraço. Vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição do vídeo, as redes sociais do Diário do TST. Aproveita, dá uma olhada lá, dá uma investigada, veja outros conteúdos que estão aí nas redes sociais e vou deixar também para vocês em destaque um curso para que você possa também, além deste vídeo, poder contribuir com a sua carreira e poder aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço. A gente se encontra, lógico, no próximo vídeo.